E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Nossa, que saudade de vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar do nosso retorno, ok? A ideia é nosso retorno agora com os níveis de segurança que requerem, né? Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Nelson. Eu coordeno um grupo de trilhas chamado Trilhas Fáceis. Essa aqui é a nossa logo. Essa aqui é a nossa nova camiseta que a gente fez devido a algumas sugestões de colegas que diziam que nossas trilhas eram fáceis, mas assim, às vezes não eram tão fáceis assim. Em tom de brincadeira, a gente colocou esse mais ou menos, ok? Essa é a nossa marca, é a nossa cara. E eu tô vindo aqui pra gente falar. A gente tá há 10 meses sem se ver, né? Eu tô assim, angustiado, preso dentro de casa, sem sair. Agora eu comecei a dar uma caminhada aqui pelo bairro onde eu moro, Grajaú, nos fins das tardes, de máscara, isolado, assim. Eu sei que é ruim, eu sei que a gente está angustiado, mas a gente precisou fazer essa parada, né? A gente vinha assim muito animado, tínhamos feito o nosso primeiro passeio fora aqui da região de Floresta da Tijuca, a zona urbana do Rio. Fizemos um passeio fantástico lá para Pedra do Sino, em Teresópolis, foi espetacular, achei aquilo maravilhoso. E estávamos com tudo pronto, né, para engatilhados, já as pessoas já tinham pago, a gente já tinha fechado um ônibus e tal, para a gente fazer a cabeça de dragão, que infelizmente a gente adiou. Evidente que a gente não cancelou, estou vindo aqui para a gente falar sobre isso, sobre esse nosso retorno gradual e como é que a gente vai se programar, né? Como é que a gente vai fazer para estar junto, com segurança e planejar esse nosso retorno, que eu estou angustiado e louco para voltar. Assim, era uma felicidade muito grande para mim e acredito que para vocês todos. Os nossos encontros aos sábados, às vezes aos domingos, às vezes aos sábados e aos domingos. E a gente precisa voltar. A gente precisa voltar urgente, porque isso é a nossa... assim, eu falo assim, pratique trilha terapia, né? Esse é um dos nossos lemas. E aquilo é bom porque a gente se diverte, a gente conversa, a gente faz amizade, entendeu? Alguns casais se formam, já se formaram, já se desformaram no nosso grupo, certo? Então, assim, mais do que tudo, é um momento assim, de integração e de felicidade, né? É um momento de paz, a gente passa aí 3, 4, 5 horas juntos e a gente se diverte muito com todos os riscos que a cidade oferece, né? De assalto, de queda, de cobras, enfim. A gente nunca teve problema, graças a Deus, com quase problema grave a gente nunca teve nenhum. Teve alguém que se caiu, se machucou, se ralou e tal. Mas a gente sempre fez tudo isso com muita segurança. E é por isso que eu achei melhor que nós nos afastássemos um pouco nesse período de pandemia tão perigoso, para a gente poder se preparar para voltar. E nesses 10 meses eu parei muito, eu estudei muita coisa legal para a gente fazer, que eu vou falar aqui nesse vídeo, ok? Muito bem. Para quem não sabe, o nosso grupo é um grupo muito grande, nós somos 10 mil nas redes sociais. Com essa nossa camiseta, nós somos 1.200 pessoas aproximadamente. Tem essa camiseta, alguns tem gente que tem até 7 camisetas, né? Mulher às vezes se enlouquece, não quer tirar foto com a mesma camiseta, cada trilha quer uma nova, não tem problema nenhum. Mas, como eu sempre falo, uma camiseta basta pro resto da vida, para sempre, ok? Adquiriu a camiseta, tá apto a trilhar conosco. A camiseta sempre custou R$40. A gente tem 7 anos de grupo, ela continua custando R$40, porque o intuito desse nosso grupo absolutamente é ganho financeiro. A gente não precisa disso, eu não preciso disso, eu não quero isso. Eu quero me divertir e ser feliz e ter paz. Isso é o objetivo desse nosso grupo. Nós não somos profissionais, nós não somos guias turísticos, nós não nos envolvemos com o mercado, nós não disputamos com outros grupos. A gente se reúne para fazer amizade e a gente fez sólidas amizades. Dessas 1.200 pessoas que têm a nossa camiseta, 300 pessoas pelo menos são constantes, elas participam sempre conosco. E umas 200 ou pelo menos 100 eu conheço, sei o nome e estão ali presentes, sabe, conosco, sendo feliz. Esse é o nosso objetivo, ok? Então, assim, eu quero falar sobre... A Pedra do Sino foi muito legal, foi a nossa primeira experiência fora do Rio. Eu quero falar sobre a Pedra do Dragão. A gente precisa marcar uma data, ok? Vamos esperar essa vacina chegar, vamos tomar essa nossa primeira dose, todo mundo. No nosso grupo tem muitas pessoas idosas, tem muita gente da área de saúde que já deve ter sido vacinada, a primeira dose, mas enquanto essa vacina não vem para todos, a gente vai continuar se programando. O que eu quero fechar com vocês é uma data para a gente fazer a cabeça de dragão.
Todo mundo, muita gente, nós lotamos um ônibus, a gente ia começar a lotar mais um ônibus, infelizmente precisamos parar. Algumas pessoas que estavam necessitadas me pediram o dinheiro de volta, eu devolvi, entendeu? Quem precisou do dinheiro, quem estava apertado, quem sofreu muito com essa pandemia e realmente precisou da grana, eu devolvi e não tem problema nenhum. Se precisar eu devolvo, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero é que as pessoas vão, que a gente se divirta. E para isso a gente precisa estudar uma data, tá ok? Nós estamos na baixa temporada, não se faz muita trilha nesse calor. As pessoas procuram fazer, as altas temporadas de trilha são os invernos, porque é mais fácil, a gente sofre menos. Então assim, eu quero tirar esse período agora de chegada de vacina para a gente se preparar para fazer essa caminhada, ok? Com a desistência, acho que umas 10 pessoas desistiram. O ônibus em 44 lugares, estava cheio, acho que umas 10 pessoas desistiram. Então, teoricamente, ainda há 10 vagas para esse nosso passeio. Tenho certeza que a gente vai fazer e que vai ser maravilhoso esse projeto da Cabeça de Dragão. Não se preocupem, o dinheiro está comigo, de vocês, entendeu? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer esse passeio, ok? Garanto para vocês que a gente vai fazer. É só uma questão de segurança, tudo bem? Então, assim, porque a gente precisa sair do Rio, né, pessoal? A gente já fez tudo aqui pela cidade, né? Transcarioca, quase todos os três, Floresta da Tijuca, inúmeras vezes, esses picos. Então, isso aqui ficou pequeno pra gente, né? Ficou pequeno. A gente precisa sair daqui, a gente precisa sair da cidade e começar a fazer coisas mais longe que precisam de um planejamento maior. Então, eu separei aqui alguns lugares que eu quero combinar com vocês da gente fazer. Mas antes de falar desses lugares, eu quero falar de uma coisa que eu preparei também. Eu preparei nesses 10 meses 3 cursos, ok? 3 mini cursos, 3 seminários, 3 palestras, chamem do que vocês quiserem, ok? Mas eu acho que eles são muito interessantes para que as nossas trilhas, para que os nossos passeios sejam melhores, ok? E gratuito, pessoal, não quero ganhar, vou fazer isso de graça, ok? Tá bom? Para quem é guia de turismo, principalmente, quiser melhorar o seu trabalho junto aos seus clientes, ou não, para quem é curioso nesses 3 assuntos. Muito bem. O primeiro assunto que eu preparei aqui foi um curso sobre geologia básica e geomorfologia da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro geotécnico e curto muito essa parte de rochas. E o Rio de Janeiro é uma floresta de rochas, não é verdade, pessoal? Então, assim, eu preparei... Só que, assim, eu dependo de um lugar, dependo de data show, dependo de alguns recursos que a gente tem que estruturar melhor, dependo de data, disponibilidade das pessoas e de um mínimo de interessados. Então, esse primeiro curso que eu quero oferecer para vocês, quem se interessar depois fale comigo, já prometi esse curso diversas vezes, mas eu nunca consegui fazer. É um curso que vai falar sobre como é que se formou a cidade do Rio de Janeiro em termos de geológicos, como é que se deu a formação desses nossos picos, né? O que são, que picos são, o que tem nesses, o que são esses picos? São granitos? São gnáisses? São combinações de granitos e gnáisses? O que são rochas ígneas? Como é que elas se formaram? Como é que essas rochas intrusivas, magmáticas, sofrendo tempo geológico, temperaturas altíssimas e pressões altíssimas, se transformaram em rochas metamórficas no Rio de Janeiro, principalmente o gneiss, e mais especificamente o gneiss facoidal, com seus facóides, que são aquelas elipses que aparecem nas rochas, que estão presentes, né, não só nas montanhas, mas também nas portas, nas fachadas das casas, nos teatros, nos chafarizes. Ela é uma pedra que é muito utilizada na arquitetura da cidade do Rio de Janeiro. Queria falar primeiro sobre isso, formação geológica e geomorfológica da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o número 1. O número 2, eu também sou historiador, além de engenheiro geotécnico, sou historiador da arte. Eu que é graduado nisso. Eu quero falar para vocês sobre a história da cidade do Rio de Janeiro. Como é que as pessoas chegaram, como os portugueses chegaram, onde eles chegaram, como é que eles povoaram a cidade, como foram as invasões francesas que chegaram aqui no início do Brasil colônia. Vamos falar de Brasil colônia, Brasil império, primeiro e segundo império, e Brasil república, né? Como é que se organizou a cidade do Rio de Janeiro? Como é que aconteceu? Onde são os pontos turísticos principais? Qual a idade desses pontos? Como é que foi sitiada a cidade do Rio de Janeiro? Por exemplo, quando a gente faz o passeio lá da Pedra do Telégrafo, a gente faz uma breve introdução de como os franceses chegaram. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro, pelo menos em 2 momentos. O primeiro momento com as invasões francesas, né? A França Antártica no Rio de Janeiro, com Duclerc, com Drouin. Como é que eles pararam lá naquela região de Guaratiba e desembarcaram e vieram pela Serra de Jacarepaguá,
até a cidade? Como é que foi esse pedido de resgate para liberar a cidade do Rio de Janeiro? Enfim, coisas desse tipo, né? Como é que se deu o povoamento urbano, né, da Zona Sul, do centro da cidade? E a gente vai andar aí até o Pereira Passos, não, até posterior ao prefeito Pereira Passos, que fez grandes modificações nas cidades. Então, assim, para quem é guia de turismo, que gosta de andar pelo centro, pela região da Praça Paris, enfim, pela cidade como um todo, é interessante que as pessoas conheçam um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro, e eu quero oferecer isso também gratuitamente, ok? O terceiro curso, mini curso ou palestra, como queira chamar, que eu quero fazer com vocês, é um reconhecimento da fauna e da flora da cidade. A ideia é a gente ir no Jardim Botânico, que tem lá uma grande quantidade de espécimes, e vocês e eu também, porque isso eu não sou um especialista, mas eu gosto muito, mas não estudei isso a fundo. É um reconhecimento dessa botânica, porque a fauna é mais fácil da gente identificar quais são os animais que habitam aqui a cidade do Rio de Janeiro, principalmente a Floresta do Tijuca e o Parque da Pedra Branca, né? O coati, o gambá, enfim, a capivara tem, mas não é tão comum, né? Jacaré aparecem algumas de vez em quando, mas não são muito comuns. As aves, enfim, mas principalmente a botânica, né? O que são os jequitibás? Como é que foi a introdução por Dom Pedro II de espécimes não nativas? Como é que está sendo a retirada, por exemplo, das jaqueiras, né, da cidade? Como é que se dá o corte no caule, a seiva não sobe, a árvore vai morrendo naturalmente. Eu quero que a gente vá ao Jardim Botânico e quando a gente olhar para uma árvore no meio do mato, a gente saiba identificar que espécime é, ou pelo menos de que família a espécime é. Isso eu conto, inclusive, com a ajuda de nossos colaboradores, amigos, participantes do grupo, membros do nosso grupo Trilhas Fáceis. Existem biólogos no nosso grupo e eu conto com a ajuda desse povo. Tá legal, pessoal? Então, o primeiro assunto é o nosso retorno, que eu tô ansioso demais para votar. Eu tô querendo combinar com vocês como é que vai ser isso, entendeu? A gente vai voltar em breve e, assim, eu acho que a gente não pode voltar direto para a cabeça do dragão. A gente vai ter que voltar devagar, entendeu? A gente vai ter que voltar fazendo caminhadas, a gente vai ter que voltar fazendo coisas mais leves, até a gente pegar um certo ritmo. Eu, por exemplo, se for hoje para a cabeça do dragão, eu não consigo subir, porque eu tô 10 meses sentado no sofá, entendeu? Só estudando e preparando o nosso retorno, angustiadamente fazendo isso, tudo bem? Então, assim, e agora o outro ponto que eu quero falar é a nossa programação. A gente tinha 1000 projetos e continuo tendo 1000 projetos com vocês. Eu preparei algumas coisas aqui que eu quero falar. Cabeça do Dragão, que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer fora do Rio. Eu quero combinar da gente fazer o resto da Transcarioca, que a gente fez quase todos os trechos, mas faltaram alguns, principalmente a parte lá de Grota Funda, Mirante da Gruta da Bica, Morro da Boa Vista, Pico do Morgado, Toca Grande, Toca Pequena, Morro do Francês, Rio da Prata, Alto da Capelinha, Alto da Manga Larga, Pau da Fome, Mirante da Piraquara. Esses pedaços eram pedaços que eram dominados por bandidos, por milícias, a gente nunca fez. E eu tenho vontade de fazer. Precisamos nos estruturar para fazer isso. No pico na Parque da Tijuca, eu acho que não, né, pessoal? A gente já foi exaustivamente no Parque da Tijuca, né? Talvez para a gente pegar uma forma física melhor, a gente deveria voltar ao Parque da Tijuca para fazer algumas caminhadas mais leves, só para pegar forma. Mas assim, o Parque da Pedra Branca, a gente fez o Pico da Pedra Branca, achei assim, decepcionante, né? Achei um puta mato, a gente não tem vista de nada, só subindo no mato. Sinceramente, foi uma trilha que eu fiz pesada e que eu não gostei muito. Mas existem outras coisas lá, como a trilha do Rio Grande, a trilha de Santa Bárbara, o Circuito das Águas, a Caverna dos Carros de Bandeira, a travessia, né? Rio da Prata, Pau da Fome, que também é lá, o Monte Alegre, Via Monte Alegre, enfim, são coisas que eu tenho vontade de fazer com vocês. Ah, bom, a Pedra da Gávea, né? Pedra da Gávea pelo P4. A gente fez pela Carrasqueira, né? Foi pau, né? Foi pauleira quem foi com a gente. Mas agora eu quero ver se a gente faz pelo P4. Pra gente ter aquela vista daquela janela. Enfim, é muito bonito. Quero combinar da gente fazer esse P4. Os cânions, lembra que a gente combinou nos cânions de Iconha, lá de Guapimirim? A gente tava com tudo no esquema pra gente fazer. As cachoeiras de Xerém, os cânions de Iconha, o Poço da Concórdia de Guapimirim, que também é fácil, é perto, a gente também não fez, também está na minha lista. Enfim, aí assim, saindo um pouco do Rio, uma coisa que eu tenho muita de vontade de fazer é o Escalavrado, né?
é o Pico do Escalavrado, né, e o Paraíso da Serra. A gente começa, é uma escalaminhada, não é muito fácil, a gente vai precisar estar com um preparo físico bom. Ele também fica no Parnaso, assim, bem próximo ao Dedo de Deus, em Teresópolis. E de lá, a gente, do lado do Dedo de Deus, a gente também vai ter vista de algumas pedras que são muito famosas, mano. Cabeça de peixe, nariz, queixo e verruga do frade, o garrafão, o mirante do inferno, a pedra da cruz, a agulha do diabo, o dedo de Nossa Senhora, a tal da passagem da neblina, que é uma caminhada que o pessoal faz por lá. Enfim, são diversos locais de interesse que mesmo que a gente não suba, a gente vai ter vista próximo ali ao Dedo de Deus de Teresópolis. Ainda no Parque Estadual dos Três Picos, né, que fica entre Teresópolis, Silva Jardim, Friburgo, Guapimirim e Cachoeira de Macacu, esse parque é o maior parque do estado do Rio de Janeiro, né? A gente, além da Cabeça do Dragão, que é uma das mais simples, eu quero fazer, que a gente começa ali nos Vale dos Deuses, e tem a travessia do Vale dos Deuses para o Vale dos Frades, enfim, eu quero ver se a gente faz o pico menor, o pico médio e o pico maior. Alguns são bem difíceis de se fazer, tudo com muito planejamento, ok? A Montanha do Capacete, que também é uma meio escalada, meio escalaminhada, e os mais fáceis, que são a Cabeça do Dragão, que é o primeiro que a gente vai fazer, e a Caixa de Fósforo, que é muito lindo, aquele é muito bonito, né? Muito diferente. O Pico da Caledônia, que também fica um pouquinho mais destacado, mas também é nessa mesma região dos Três Picos, é entre Friburgo e Cachoeira de Macacu. As Torres de Bom Sucesso, que também fica nos Três Picos, mas já é entre Teresópolis e Friburgo. Ali é um parque muito grande, então tem uma distribuição muito interessante de picos que tem que ser feito em vários passeios diferentes. E outras trilhas, né, que existem nesses Três Picos, né, como Branca de Neve, Serra do Subaio, Pedra do Hermitage, Seio da Mulher de Pedra e a própria travessia dos vales dos deuses para o Vale dos Frades, ok? Outro lugar que eu quero combinar da gente ir é na Pedra do Cão Sentado, né, que fica na rodovia de Friburgo Bom Jardim, que é um parque, é uma reserva, é um lugar particular, né? Então, assim, a gente tem que se estruturar para visitar. É uma pedra linda, parece realmente um cão sentado, às vezes eu acho que parece até mais um gato do que um cão. A travessia Petrópolis-Teresópolis completa, que a gente só fez o pedaço da Pedra do Sino, que teoricamente é um terço, é o terço final, né? Mas de Petrópolis para Teresópolis seria o Morro do Açu, onde a gente vai ver os portais de Hércules, que também fica sendo um opcional para a gente ir ou não, a Pedra do Queijo, o Ajax, os Castelos do Açu, o Morro do Marco, Vale da Luva, o Elevador, Morro do Dinossauro, Vale das Antas, Morro da Baleia, Cavalinho, Pedra do Garrafão, Pedra do Papudo e finalmente a Pedra do Sino, quando a gente vai chegar lá no Véu da Noiva em Teresópolis. Ok? Vamos ver se a gente combina. Isso é projeto para a vida, não é projeto para ano que vem, para daqui 2 anos. É um projeto para a gente manter o nosso desenvolvimento como trilheiros, ok? Bom, a travessia Cobiçada e Ventania, essa também é dizem que é linda, eu não conheço, nunca fui, a gente quer combinar da gente fazer, né? Que começa nos caminhos das Serras do Mar, né? Também chamada de trilha transserrana. A gente começa no Morro do Cobiçado, Maria Comprida, vê o Pico da Alcobaça, que também a gente pode fazer só esse Pico da Alcobaça, a Pedra Mãe, a Agulha do Itacolomi, as Torres de Morim, os Morros dos Vândalos, a Pedra do Diabo, Morro do Tridente, até chegar no Alto Ventania. Isso é uma travessia lindíssima, ok? Mas é tal história, isso tudo só dá para fazer no inverno, ok? Porque é muito pesado, faz menos calor, chove menos, tudo bem? Quero combinar da gente também ir para Agulhas Negras, fazer prateleiras e Agulhas Negras, que é uma escalameada, isso é pauleira. Então vai ficar no Parque Nacional de Itatiaia, já na Serra da Mantiqueira. Porque assim, é o mar, aí depois a gente tem a Serra do Mar, que a Serra dos Órgãos faz parte dela, um pedaço, e depois a Serra da Mantiqueira, e depois Minas Gerais. Assim que é a geografia costeira, vamos dizer assim, dessa nossa região. Então, assim, isso lá para Itatiaia. E lá tem, assim, a mais simples do que quem não quiser subir pode ficar lá na Pedra do Altar ou na Cachoeira de Auruoca, que são mais simples e estão nessa região também. Tudo bem? Então, assim, tudo isso requer muito planejamento. A Trilha do Ouro, da Serra da Bocaina, essa eu faço questão de fazer. Essa aí também, para mim, tá no top, que é o calçamento colonial do Caminho do Ouro, que eu tenho, assim, loucura para fazer. Ela começa em São José do Barreiro, né, e vai até Mambucaba, assim, da beira do mar, que é distrito de Angra, né? Então, assim, é um caminho de 3 dias, com 2 dormidas,
e a gente vai principalmente conhecer 3 cachoeiras: a de San Isidro, a da Posse e a Cachoeira do Viado, que eu acho das cachoeiras mais bonitas do estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Ah, uma coisa que a gente tinha combinado de fazer, parece loucura, mas eu tenho um projeto de fazer isso, e tenho muita vontade de fazer, que é o Pico do Papagaio da Ilha Grande, né? Que a gente tinha combinado mais ou menos, a gente tinha conversado sobre isso, e a ideia qual que é? Sair clareando o rio de um ônibus fretado, ir até Mangaratiba ou Angra, não sei o que for mais conveniente, pegar um barco também fretado, só nosso, atravessar, ir até a Ilha Grande, subir, visitar o pico, descer e voltar. Tudo isso num dia só, provavelmente num domingo, mas aí tem que ser um negócio muito bem esquematizado, porque a gente não pode ter atraso, ok? Quem quiser ir, não quiser subir o pico, quiser ficar na praia, passar o dia na Ilha Grande, passa. Mas a ideia é a gente subir, sair daqui, ir até Mangaratiba, pegar o barco, atravessar, subir o pico, descer e voltar. Tudo de uma vez só. A gente tem esse projeto. Aqui pertinho, Maricá, lembra que a gente chegou a se programar para ir? Pedra do Elefante, Alto Mourão, Gruta da Sacristia, Grutas do Spar, tudo isso aí a gente vai fazer. Não tenha dúvida que a gente vai fazer. Uma coisa também que eu perguntei se a galera gostaria, a galera falou que topava fazer, é aquele rafting do Rio Paraibuna, né? A gente pode contentar, quando a gente é um grupo grande, a gente pode negociar preço, enfim, e sair mais barato, tem almoço. Eu também nunca fiz aquele rafting ali. E ali tem uma trilha também que a gente pode combinar de fazer junto. Tá bom, pessoal? E aí, fora do Rio tem algumas coisas, né? Como assim, o famoso, o pico do Itacolomi, né? Que é a fronteira de Ouro Preto com Mariana, é um dos picos mais lindos que tem no Brasil também. Sempre quis subir, nunca fui. O Peito do Pombo lá de Sana, trilhas de cachoeiras em Airoca, em Santa Rita de Jacutinga, em Mauá, em Lumiar, São Pedro da Serra, em São Tomé das Letras, a trilha das cachoeiras e das grutas, das cavernas. Assim, pessoal, não faltam oportunidades, não é verdade? Isso é tudo, assim, coisas que eu tenho interesse em fazer, que eu tenho vontade da gente se programar e fazer isso tudo. Inclusive, a gente chegou a sonhar, né? Porque sonhar não custa nada, né, pessoal? A gente chegou a sonhar de fazer a trilha lá de Santiago de Compostela. Lembra que a gente chegou a falar sobre isso? Então, assim, eu tenho vontade de fazer a trilha de Santiago. Sai lá da França, atravessa a Espanha toda e vai até quase Portugal, na fronteira, lá na igreja de Santiago de Compostela. Dá para fazer? Claro que dá. É caro? Talvez seja. Dá pra gente fazer um planejamento? Dá pra gente se cotizar, fazer uma vaquinha juntando dinheiro? Claro que dá. Então, assim, pessoal, são projetos, ok? Então, assim, esse vídeo que eu tô fazendo agora é porque a gente ficou muito tempo sem se ver. Eu tô, assim, muito feliz de nós estarmos já com tudo programado. Eu sei que tem pessoas que têm feito trilha, que não se isolaram 100%. Ontem o Parque da Tijuca mandou ser fechado. Ontem, dia 22 de janeiro de 2021. Estava super lotado. Vai ser feita lá alguma forma de conter o número de pessoas. Vocês viram que foi a Pedra Bonita, aquelas multidões se aglomerando. Eu não concordo com isso, eu não compactuo com isso. Nós temos pessoas idosas no nosso grupo, eu mesmo tenho pessoas idosas em casa, eu não vou me arriscar e não quero que as pessoas estejam comigo e se arrisquem de forma nenhuma. Tá bom, pessoal? Eu sempre fiz tudo dentro da legalidade, tudo dentro da mais extrema segurança e quero continuar fazendo dessa forma para que o nosso grupo nunca tenha problemas. Ou se tiver problemas, que sejam problemas pequenos que a gente resolva, ok? Eu estou aqui de coração aberto, sou um amigo de quem precisar de ajuda, de quem quiser alguma dica, algum conselho de viagem, algum conselho de trilha, pode me ligar a hora que quiser, pode me procurar, que eu estou assim disponível sempre para ajudar e represar pela paz, ok? Esse é o nosso objetivo, tá bom, pessoal? Então um beijo grande para vocês, vamos aguardar esse nosso retorno, que ele está muito em breve chegando, tudo bem? Fiquem com Deus, a gente se fala numa outra oportunidade. Um beijo no coração de vocês.